Boa tarde, hoje eu vou apresentar como o Brasil está saindo da pandemia comparado a outros países. Meu nome é Amanda Garcia e os outros alunos são Ana Carolina Neres, Breno, do nono ano B, e Júlia Silva e Marina Cândida, do nono ano A. Os professores orientadores são a Letícia e o Felipe. Índia. A Índia hoje em dia é um dos países que está com mais casos registrados no mundo, tendo 7.597.063 pessoas contaminadas, ficando apenas atrás dos Estados Unidos. O país lidou de forma rápida e adequada diante da doença, adotando um bloqueio nacional muito bem colocado. Porém, tendo em conta que o país é grande e muito diversificado, ele está ficando em desvantagem no tratamento da doença. Em consequência, as várias medidas que foram tomadas, sua economia pode se tornar uma das mais afetadas, sabendo que a mesma já está severamente prejudicada. E aqui é um gráfico que mostra desde janeiro de 2020 e a outubro de 2020, que são os casos de Covid na Índia. Como o número de mortes causado pelo surto de coronavírus se aproxima a 200 mil nos Estados Unidos, os americanos dão a seu país notas comparativamente baixas por lidar com a pandemia. Em outubro de 2020, havia mais de 8 milhões de casos e 220 mil mortes relacionadas ao Covid-19 nos Estados Unidos, representando 20% das mortes por Covid-19 conhecidas no mundo, e a maioria das mortes de qualquer país. As respostas estaduais e locais ao surto incluíram proibições e cancelamentos de reuniões em grande escala, ordens de permanência em casa e o fechamento de escolas durante o segundo trimestre de 2020. A economia do ZEUA sofreu sua maior queda já registrada, com o PIB caindo numa taxa anualizada de 32,9%. Em junho de 2020, a economia dos Estados Unidos era de 10% menor que em dezembro de 2019. E aqui é um gráfico dos casos dos Estados Unidos, dos casos de corona nos Estados Unidos, desde dezembro de 2019 até outubro de 2020. China. Bom, o país oriental no qual surgiu a doença está indo muito bem depois de ter sido o epicentro do vírus. A China conseguiu se recuperar muito bem dos danos causados pela doença e sua economia está crescendo mais que a de qualquer outro país que está lidando com a pandemia. Tudo isso pela sua resposta ao vírus e sistema de controle muito bem preparado para esse tipo de situação. A China adicionou duras medidas de confinamento e os chineses adotaram prontamente o uso de máscaras. No país, o vírus parece ter sido deixado para trás com apenas 85.704 casos, que seria um número bem menor do que há meses atrás. Ele não está mais em alerta e anda controlando muito bem a epidemia. E esse é um gráfico dos casos na China desde janeiro de 2020 a outubro. A Itália. A Itália foi o primeiro país a adotar a quarentena geral, pois teve um grande número de casos e mortes nos primeiros meses, o que causou uma crise econômica. Mas pela sua experiência adquirida pelo ocorrido, a Itália agora está conseguindo manter a doença sob controle e se recuperando muito bem, com um processo de isolamento bem integrado. Porém, estão se preparando para uma inevitável segunda onda da doença. O número atual de mortes é de 36.794 e 445.320 casos de Covid-19. Entretanto, hoje em dia, a situação do país está melhor do que a de muitos outros. E do lado está um gráfico dos casos na Itália desde fevereiro de 2020 até outubro de 2020. Especialistas acreditam que o Brasil está progredindo em relação à pandemia, já que os dados estão finalmente começando a melhorar, mas continua sendo um processo lento e a qualquer momento as coisas podem piorar novamente, até porque muitos brasileiros estão tendo pouquíssimo compromisso com os protocolos da pandemia. Alguns estados do Brasil até liberaram festas e outros tipos de aglomerações, mesmo tendo em vista que os dados aumentam durante feriados e finais de semana. Atualmente, o coronavírus já infectou mais de 5 milhões de pessoas e levou 153.900 a óbito. Bom, aqui é um gráfico que mostra o Brasil comparado aos outros países de número de casos de Covid. Então, nesse gráfico dá para ver bem nitidamente como cada país se saiu no combate à doença. Então, aqui temos a China, a Itália, o Brasil, a Índia e os Estados Unidos. Então, foi isso. Essas são as fontes que nós usamos para fazer o vídeo. E é isso. Espero que tenham gostado do trabalho.